Olá, estudantes do primeiro ano de matemática. Mais um vídeo, certo? Vamos começar agora o assunto de inequações de segundo grau. Nós já estudamos a parte de equações do segundo grau, em que nós vimos resolução de Bhaskara, nós vimos estudo de sinal, nós já vimos a parte de vértice, a parte de construção de gráficos. E agora vamos ver a parte de inequações de segundo grau. Vamos ver o que muda, o que amplia e o que diferencia do que a gente já viu, certo? Então, o que é que diferencia uma equação de uma inequação, certo? Uma equação tem a ver com a igualdade. Então, a equação é quando eu tenho uma expressão numérica, ou seja, eu tenho uma expressão do tipo x mais 1, essa é do primeiro grau, certo? X mais 1 igual a 3. Então, eu tenho aí igual. Tem uma equação. Quando é que é inequação? É quando em vez de uma igualdade eu tenho maior, ou de repente maior ou igual. Tem um sinal de menor ou menor ou igual. E aí eu tenho uma inequação. Porque a resposta não é só um valor. Eu quero o conjunto dos números maiores que 4. Tem infinitos números. Então isso define uma inequação. Bem, inequação de segundo grau é quando eu tenho uma inequação que envolve uma incógnita, em geral x, que vai estar ao quadrado. Então, na minha inequação, na escrita dela, na expressão dela, em algum momento vai aparecer um x ao quadrado, ou um menos x ao quadrado. Então, eu quero descobrir um conjunto dos números, por exemplo, eu quero descobrir quando é que y vai ser maior do que zero em certa inequação de segundo grau. Como é que eu faço? Certo? Vejam só, eu marquei dois pontos nesse primeiro gráfico aqui. Tem o ponto P, que faz parte do contorno da parábola, e tem o ponto Q. Esse ponto P, ele vai ter uma correspondência nesses valores y aqui, ó. Tá vendo esse valor aqui? Esse valor aqui é positivo, porque esse é o ponto zero. Todos que estão acima são positivos. Todos que estão abaixo são negativos. Então, esse ponto Q vai ter uma correspondência aqui e ele é negativo. Então, se perguntar para que valores dessa parábola, dessa inequação de segundo grau, y é maior do que zero? Como é que você define esses valores? Olha a ideia. Como vai ter relação com o nosso cálculo quando eram equações de segundo grau, certo? Então, qual a ideia? Eu tenho aqui o gráfico, e se eu fizer Bhaskara, nesse gráfico aqui, eu vou achar dois resultados, que é esse ponto daqui e esse ponto daqui. São as raízes, certo? Ou zeros. Então, eu tenho esses dois pontos. Então, quando é que y é maior do que zero? Quando ele tem valores que são menores do que esse ponto, para cá, que no caso os valores menores que esse ponto vão subir no gráfico, e os valores maiores que esse ponto. Quando é que y é negativo, é menor do que zero? Aí é quando ele está entre esse e esse ponto. Aí eles são iguais ou menores que zero. E você vai fazendo o estudo do gráfico assim. É importante, então, o nosso entendimento que a gente já tinha de equações de segundo grau vão ajudar a gente a entender a inequação, porque você tem que entender o comportamento do gráfico, saber se a concavidade é virada para cima, se é virada para baixo, tudo isso vai influenciar, certo? Nesse caso aqui, você que já está lembrado do nosso estudo de equações do segundo grau, sabe que ao calcular o delta, nesse caso aqui, a parábola só tem um ponto encostando no eixo x. Então, o delta, quando você calcular o delta lá em Bhaskara, vai dar igual a zero. De certeza. Então, é porque ela só tem um ponto, que não necessariamente vai ser esse. Esse ponto poderia estar aqui, ó. A parábola poderia passar, encostar aqui e subir. Então, ela vai ter um ponto nesse eixo x. Então, se eu perguntasse para que pontos de x essa parábola é maior do que zero? Todos os números reais. Menos esse ponto daqui. Certo? Em todos os reais é maior do que zero. Menos aqui, que vai ser igual a zero. Então, para que pontos essa parábola é menor do que zero? Não, você pode colocar que não existe nenhum ponto em que essa parábola é menor do que zero. Só estudando o gráfico. Só fazendo o delta lá de Bhaskara,
E sabendo a concavidade, você sabe, nesse caso, se ela vai ter algum ponto ou não abaixo do eixo X, do eixo do X. Porque os pontos que ficam aqui abaixo, no caso do Y, são os negativos, certo? Abaixo do eixo X. E os pontos em cima do eixo X são os positivos. Então é importante você ter a noção de onde está a parábola, porque em certas questões, só de saber a forma que ela está, sem muitos cálculos, em geral você vai fazer sempre Bhaskara, você já vai saber. Nesse caso aqui, veja só como seria o cálculo. Veja comigo. Primeiro entendimento que você teria, ia olhar a inequação, ia olhar a concavidade. Imagine que você não soubesse o gráfico, certo? Mas olhando a inequação, você ia olhar que ela começaria, por exemplo, na parte que tem o termo A, ela não seria negativa. Ia ser, por exemplo, 3x ao quadrado. Mas não poderia ser menos 3x ao quadrado. Então você ia saber que a concavidade é para cima, porque o A é positivo. Aí você, após isso, ia calcular quem? Começar o Bhaskara, ia calcular delta. Aí você ia observar que o delta, nesse caso aqui, o delta ia ser negativo. Por que ele ia ser negativo? Porque não tem nenhum ponto da parábola que encosta aqui no eixo X. Aí, peraí, você vai pensar, a concavidade é para cima. Nenhum ponto encosta no eixo X. Aí na equação ia perguntar, quando é que o Y é maior do que zero? Em todos os seus valores, para todos os números reais. Certo? Isso já é uma resposta correta. Isso mostra que o seu entendimento está completo dessa equação de segundo grau. Para que pontos esse Y vai ser menor do que zero? Ou seja, para que pontos esse gráfico da nossa equação, para que pontos esse Y vai ser negativo? Vai estar aqui embaixo. Olhando o gráfico aqui, você já sabe que nenhum ponto desse gráfico passa abaixo dessa linha do eixo X. Mas esse entendimento vai vir quando você entender a concavidade, junto com o resultado que você obtém do delta lá em Bhaskara. Esses dois valores dizem praticamente tudo do gráfico. Então o estudo e o entendimento que a gente já tinha de equações vai contribuir para que vocês resolvam as questões de equações, certo? Tem um passo a passo. Eu vou fazer um esqueminha a partir de agora, eu vou apagar e fazer esse esqueminha para você ter mais ou menos uma ideia do passo a passo para resoluções das inequações, certo? Vou apagar aqui e fazer. Então agora uma parte do vídeo com etapas para vocês resolverem as questões em geral, certo? Prestem atenção. Inicialmente você vai ter uma inequação do segundo grau. Como eu disse, o que define ela é porque vai ter um termo que vai ser um x ao quadrado. Então, nessa primeira linha nós temos isso. Uma inequação, porque ali tem o sinal de menor ou igual, e é do segundo grau porque aparece um x ao quadrado ali. Vamos às etapas, certo? Primeira etapa é essa aqui. Lembrando que tudo isso que está aqui no quadro, todos os cálculos, anotações, tudo isso, que não é muita coisa, anote no caderno. Tudo, certo? E se você achar interessante anotar alguma coisa que foi falado, que você observou, anote também. Então, o mínimo que você vai anotar é tudo que eu escrevi. Esse é o mínimo. Você pode anotar mais do que isso. Então, porque tanto é para orientar seu estudo, quanto para, futuramente, quando a gente voltar a aulas presenciais, ser mais uma forma de eu verificar que você está fazendo as atividades. Então, vamos lá. Primeira etapa é essa aqui. Escreva a inequação no formato padrão. Qual o formato padrão? É o primeiro com x ao quadrado, o termo a, x ao quadrado, né? Mais bx mais c. Ou seja, o primeiro termo que tem o x ao quadrado, o segundo termo que tem o x e o terceiro termo que é o que não tem o x. Se fosse uma equação, escreve ali igual a zero. Por ser uma inequação, vai ficar menor do que zero, maior do que zero, menor igual a zero, maior igual a zero. Eu não quis escrever os quatro formatos, porque só ia confundir vocês. Mas o formato padrão é esse. Veja que isso foi feito. Não estava igual a zero. Então o que foi feito? Esse 2 veio para o outro lado, ele estava positivo e veio negativo. Inverteu a operação dele. E ficamos com ela no formato padrão. Primeiro termo com x ao quadrado, o segundo termo com x, o terceiro termo, que é o que não tem o x, e isso aí, nesse caso, ficou menor igual a zero. Então sabemos quem é o A, o B e o C. Primeira etapa, que é escrever na forma padrão, foi concluída. A segunda etapa, estude a concavidade da parábola. Nesse caso aqui, qual a concavidade dessa parábola? Veja bem, se o A é maior do que zero,
concavidade para cima. Se o A é menor do que zero, quer dizer que essa parábola tem concavidade para baixo. Esse caso aqui é um A maior do que zero, ele é positivo. Se ele fosse negativo, era o outro caso, mas ele é positivo. Então, nesse caso aqui, desse gráfico, vai ser um gráfico que vai ter uma concavidade para cima. Só isso que você tem que ver. Só olhar o A e ver se é positivo ou negativo. Certo? Terceira etapa, calcular o delta. Certo? Calcular o delta. Quando você calcular o delta, acontece o seguinte. Espera aí. Então, prosseguindo, certo? Você vai achar o delta. Se o delta for maior do que zero, possui duas raízes. Se for igual a zero, possui uma raiz. E se for menor do que zero, esse gráfico ele não passa no eixo X. Não tem nenhuma raiz real. Não existe raiz. Eu vou fazer com esse exemplo aqui que eu já escrevi no quadro. Vou fazer essa etapa de calcular o delta, certo? Mas já vou explicar. Depois de achar esse delta, o próximo passo, certo? Depois de achar o delta e você descobrir a quantidade de raiz, você já vai saber quase tudo sobre o gráfico. Já sabe a concavidade, já sabe se tem raízes reais. Você já consegue desenhar o gráfico, inclusive. Mas aí, agora é a hora de analisar as condições da inequação. Porque, em geral, as questões vão perguntar para que valores essa inequação o y é maior do que zero? E para que valores é menor do que zero? Lembrando que pode aparecer maior ou igual ou menor ou igual, certo? Então, eu vou fazer essas duas últimas etapas com o mesmo exemplo, certo? Só um segundo. Então, fiz o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. B era menos 3 na nossa inequação. A era 1 e C era menos 2. Então, resolvendo o delta, eu cheguei a delta igual a 17. Aí eu tenho que analisar esse delta. Ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Então, se o delta é positivo, eu sei que minha parábola tem duas raízes. E eu já tinha analisado e a concavidade dela é para cima. Então, eu já sabia muito sobre o desenho dela. Aí, veja só um detalhe, certo? O que eu vou fazer agora? Eu já sei mais ou menos o formato dessa parábola. Agora, eu preciso saber, já que ela tem duas raízes, eu preciso saber que raízes são essas. Porque eu não coloquei nas etapas calcular o x, x1 linha, x2 linhas. Porque se de repente você tem uma parábola que ela tem uma concavidade para baixo e você vê que ela não possui raízes, não faz sentido, né? Então basta dizer que ela não tem raiz e aí você já saberia o formato, assim, o que você precisa saber do gráfico da parábola. Todos os y, nesse caso aí, estariam abaixo do eixo x. Então, para todo y, ela é menor do que zero. Então, nesse caso aqui, certo? Você calculou x1 linha, x2 linhas, porque ela tem duas raízes. E aí agora é a última etapa, certo? A parte do delta é essa aqui, ó. Foi tudo calculado. Ó, calculei o delta, duas raízes. Achei as duas raízes. Agora a última etapa é essa aqui, ó. Analisar as condições da inequação. Para que valores ela é maior do que zero. Então, analisando as condições aqui foram essas, certo? Duas condições. Primeiro, a condição de quando ela é maior ou igual a zero. E a outra condição é quando ela é menor do que zero. Em geral, nas questões vai aparecer assim. Se essa aqui fosse maior, essa ia ser menor ou igual. Se essa aqui é maior ou igual, a outra vai ser menor. Por que isso? Porque em uma das condições ela vai ter que ser igual a zero, certo? Então é para isso. Então vamos lá, como é que faz? Eu quero saber primeiro quando ela é maior ou igual a zero. Então são os valores de quando esse gráfico está acima ou igual ao eixo x, que é quando y é maior ou igual a zero, certo? Então, se eu descobrir que uma raiz é aproximadamente 3,5 e a outra é aproximadamente menos 0,5, meu gráfico é assim, certo? Então, eu sei que os valores estão maiores ou iguais a zero aqui e aqui. Que valores são esses? Se as raízes estão nesses pontos, um ponto é quando uma parte dela, que é esse trecho aqui, é quando o x é menor ou igual do que menos 0,56 aproximadamente, certo? Menos 0,5, digamos. Então, toda vez que o x é menor ou igual que esse valor, a minha parábola está acima do x. O y é maior ou igual a zero. Toda vez,
o outro trecho é esse aqui, ó. Quando o x é maior ou igual que esse ponto, essa parte da parábola é maior também ou igual a zero, que está nessa parte de cima. Os dois trechos, ó. Um trecho é essa aqui, o outro trecho é esse aqui. Então, a outra condição, quando é que y é menor do que zero? Ou seja, quando é que a parábola está abaixo do eixo x? Veja que é um trecho uniforme. Que trecho é esse? É o trecho que vai de menos 0,56, que é menor do que esse x, e esse x ele é menor do que esse ponto. Então, ele está nesse intervalo. E é assim que se escreve o intervalo, certo? Um extremo, o outro extremo e o x entre eles, certo? E o x tem que ser maior do que esse e menor do que esse. Porque se ele for igual, ele vai entrar nessa condição do igual aqui. Tá vendo? Você observa outro detalhe também. Isso é um detalhe. Aqui na condição você tem maior ou igual. Então vai aparecer o igual aqui e igual aqui. Aqui na condição você tem o menor. Então vai ter menor aqui e menor aqui. Certo? Então, algumas etapas a se fazer, né? Eu vou passar um exercício para vocês agora. E já deixar fixado o seguinte. Eu vou escrever o exercício e depois eu explico. É melhor. Então, o exercício de vocês está na página 113 do livro didático. É a questão 45 e 46. Duas questões bem parecidas, tem uma diferença entre elas, certo? Vou dizer qual é. A primeira questão, a 45, ela está mais simples. Por que ela é mais simples? Ela não precisa fazer em nenhum dos seus quesitos a primeira etapa, que é o que? Deixar na forma padrão de uma inequação de segundo grau. Todas já estão na forma padrão. Já no 46, tem alguns quesitos que você precisa observar isso primeiro, certo? Então já está aí a diferença delas, mas no geral as questões estudam de uma mesma forma. Resolvam as duas. Agora atenção aos prazos e à forma de entrega, certo? Vocês não vão me entregar essas questões agora, vocês vão resolver e deixar no caderno, e eu vou pedir na semana que vem, junto com a atividade que vai ser passada da semana que vem, vai ser tudo junto, e eu vou pedir essa e a da semana que vem. Então não vão acumulando, já façam ela. Quarta-feira tem aula de matemática. Como deverá ser a aula de quarta-feira? Eu vou repassar o link para Nara, ela vai compartilhar com vocês, e o link do lado do Google Sala de Aula. Aí lá vai ter uma atividade em que eu espero que eu configure tudo para dar tudo certo. Então vai ter uma atividade para vocês responderem, e ao finalizar vocês vão saber quantas questões acertaram, certo? Então eu vou deixar essa atividade de quarta disponível até domingo, mas não é para vocês fazerem domingo, é para vocês fazerem quarta. Só que vai ter um prazinho extra. E vou fazer o possível para que não seja possível preencher nem resolver nada depois de domingo meia-noite. Então, segunda-feira vai ter outra aula, vai ter o complemento do assunto, e aí eu vou pedir o assunto da semana que vem junto com esse para vocês me entregarem, certo? Então, bons estudos e até uma próxima.